Fevereiro roxo. Pois é, mas por que roxo, né? Essa cor então foi escolhida para a conscientização do lúpus, da fibromialgia e do mal de Alzheimer. Pois é, e para trazer mais informações, já que hoje nosso programa está saudável, para a gente falar sobre qualidade de vida, como prevenir essas patologias, ele está aqui, doutor reumatologista Rocha Loures. Tudo bem, doutor? Como vai? Bem? Tudo jóia? Prazer. Prazer mais uma vez estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É importante essa divulgação que você abre para a sociedade brasileira, para os reumatologistas, principalmente para os pacientes terem conhecimento dessas doenças autoimunes. Né? E eu vou falar uma coisa para você, o doutor fala com propriedade porque sim, ele é um dos maiores especialistas no ramo, né? Faz parte da associação e é de Maringá. Eu acho que isso é muito importante para a nossa região, porque eu tenho certeza que hoje Maringá é um polo na saúde, né? Nós tivemos a oportunidade de chegar à presidência da Sociedade Brasileira, que reúne todos os reumatologistas do Brasil, todos os estados, e fizemos vários trabalhos, vários projetos importantes para atender a população, principalmente junto ao Ministério da Saúde, sim, para a incorporação de vários medicamentos na área do lúpus, que você falou, da osteoporose, das vasculites, que são doenças autoimunes, e outras doenças. Então, é um trabalho contínuo, e eu tive essa oportunidade de ser presidente, né? Uma cidade do interior do Paraná, mas que tem um reconhecimento, como você falou, muito grande. A nossa universidade é uma universidade que tem um reconhecimento nacional, graças a Deus. Isso é importante. Agora vamos lá para o Fevereiro Roxo, né? É claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde todos os dias, né? E a gente hoje falou muito da questão de alimentação. E eu acho que a alimentação e o esporte, atividade física, é a base para quem quer manter uma qualidade e prevenir, acho que qualquer tipo de doença, né, doutor? Sem dúvida. Você estava falando um pouquinho antes sobre o equilíbrio mental e espiritual. Então você falou esporte é importante, alimentação super importante, a espiritualidade é importante, o balanço físico e psicológico, a crença é importante, independente de qual seja, você acreditar numa religião, num ser acima da gente, né? Fé. Isso, exatamente, a fé está dentro desse projeto. Quer dizer, a espiritualidade, você acreditar em Deus, acreditar numa entidade maior que a gente está aqui de passagem. Esse equilíbrio em todas essas áreas são importantes porque você tem uma doença genética, qual que seja, como você falou, lúpus, uma doença autoimune que dá degeneração de sistema nervoso central, rim, mas se você tiver, por exemplo, equilíbrio, você não tem o gatilho para fazer a doença. Então é importante, a alimentação é extremamente importante, a paz interior, a paz com a sua família, no seu trabalho. E essas doenças, elas são divulgadas justamente para fazer a prevenção. Então, a pessoa às vezes tem geneticamente uma predisposição, mas se você faz a prevenção, não só com medicamento, mas com todas essas estruturas que nós falamos, é importante. Agora, o lúpus, o doutor acabou de falar que é genético. O reumatismo também é genético, doutor, ou não? O reumatismo, que é um termo genérico, então ele quer dizer assim, são inflamações, não só nas articulações, mas também inflamações na pele, no sistema nervoso central, nas articulações, nos rins, pulmões, circulação como um todo. Então, se você, por exemplo, você tem reumatismo, que tipo de reumatismo? Você tem lúpus, pode ter fibromialgia, pode ter artrite reumatoide, espondilite, então abre um leque de doenças. Ele é um termo que especifica uma série de doenças. Entendi. Por exemplo, a minha mãe, ela tem reumatismo no pulmão. Eu posso ter? Teoricamente, sim, não obrigatoriamente, porque, logicamente, se o teu pai, que você tivesse a mesma doença, você teria chama penetrância maior. A possibilidade de você ter uma doença autoimune pulmonar seria muito grande. Se é só a tua mãe, pode ser que você desenvolva, pode ser que não. Então, é assim, se você pegar 5 filhos, desses 5 filhos, a metade poderia ter, a metade não poderia ter. Você não ia fazer 2,5, mas teoricamente 2 teriam, 3 Eu corto não. No meio, doutor. Você corta no meio. Eu corto o que eu não gosto mais no meio. Então, logicamente, isso depende da penetrância genética, entendi, porque pode nenhum desses 5 filhos ter. E pode os 5 filhos ter. É que nem a mesma coisa que a diabetes. É mais ou menos a mesma similaridade que a diabetes. Entendi. Então, na verdade, pode. Mas a gente vê no decorrer dos anos que muitas pessoas que têm
a maioria das pessoas que têm doenças autoimunes não passam para seus descendentes. Entendi. E agora eu quero perguntar sobre a fibromialgia. Por quê? Eu acho que a fibromialgia, tirando a depressão, a ansiedade, né, e esses males que a gente está vendo, eu acho que é uma das patologias que mais tem atingido as pessoas. E a gente não sabe de onde vem, como vem, de onde surge, porque ela pode ser crônica, não é, doutor? A fibromialgia, na verdade, ela é uma alteração do sistema nervoso central. Quando você tem uma dor, você leva essa dor para o teu cérebro, ele processa essa dor e faz um controle da dor. Quando você tem a fibromialgia, você processa a dor, mas você não tem um controle da dor, você não tem um medicamento interno que você consiga controlar essa dor. Então, é uma alteração do sistema nervoso central. Chama-se, hoje a gente está falando mais em síndrome de sensibilidade central. Olha só. Porque nós temos vários pontos de recepção de dor no nosso cérebro. Então, se você tem um ponto, você fecha aqui, mas você tem 2 ou 3 aqui, você tem que fechar todos, porque... E a dor, às vezes, você tem o estímulo dela, ela some, mas ela some os estímulos, ela permanece ali, a sensação da dor. Então, é muito complexo, porque na verdade, uma síndrome que vem a dor, vem o problema intestinal, vem o sono mal dormido, né? Vem o problema de sensibilidade de frio também. Então, logicamente que a gente tem algumas hipóteses que levam à fibromialgia. A fibromialgia é muito complexo. Hoje a gente vê muito diagnóstico, quando chega no nosso consultório, e a gente faz o diagnóstico de outra doença e ela melhora com esse tratamento, a gente descarta a fibromialgia. Que às vezes confunde muito. É isso que eu ia falar. Muitas pessoas acham que tem a fibromialgia, mas confunde muito ela, né? Agora, gente, só do doutor falar assim que é uma dor que você não tem como controlar. E quando você não sente a dor, você como você não tem a dor, você sente a dor, meu Deus do céu, já doeu em mim, doutor. Tem um já termo doeu. chamado alodinia, quer dizer, por exemplo, se eu tenho fibromialgia, se qualquer dor que bata, qualquer coisa que bata, essa dor, ela é muito mais exacerbada em mim do que em você. Às vezes você bate em qualquer lugar, você não sente. Se eu tenho fibromialgia, eu sinto, porque, como eu falei, essa dor, ela vem, vai para o cérebro, no cérebro você produz uma série de substâncias, citocinas e hormônios do nervoso central que eles controlam, diminuem a intensidade da dor. Então, no meu caso, se eu não tenho essa atenuação da dor, vamos dizer assim. Tá entendendo? Gente, coloca o nosso WhatsApp na tela, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão com dúvidas aí, com perguntas. Então, você já pode mandar pra gente aí, porque eu tenho certeza que o Dr. Rocha Loures vai responder tudo pra gente, tá? Agora, uma outra coisa também que eu tenho percebido é a questão do Alzheimer, né? E tem muitas coisas relacionadas ao Alzheimer, até mesmo a nossa alimentação, né? O estilo de vida. E também tenho visto bastante luz no fim do túnel para o Alzheimer, né? Isso é real, né, doutor? O Alzheimer, ele também são gatilhos, né? Por exemplo, no caso do lúpus, o sol é um gatilho. Você está bem, você toma muito sol, ele é um gatilho. E, por exemplo, no Alzheimer, existe uma predisposição, mas se você preenche teu dia, teu espaço de tempo pensando, trabalhando, ou lendo, estudando, você não deixa essa doença ela iniciar ou ela expandir. Então, a atividade física, mental também é muito importante. Olha só. Tá? Porque você preenche a tua cabeça, não deixa espaço para vir a depressão, para vir a ansiedade, a angústia. E acontece muito que as pessoas podem ter predisposição genética também, mas desenvolvem muito quando perde um parente, perde uma pessoa próxima da família, fica sozinha, não tem muito com quem conversar. Essas pessoas, então, elas têm esse gatilho, elas se transformam, então, numa expansão do Alzheimer. Agora, o doutor está falando... Gente, às vezes a gente fala aqui, doutor, o povo deve achar em casa que a gente... Ai, que povo repetitivo. Mas quando a gente fala de atividade física, olha só o que o doutor acabou de falar. Então, ela previne várias doenças e também, olha que o Alzheimer, que também é a tal da doença do século, gente. Porque até 2050, eu acho que metade da população aí, ou 1/3, não me lembro os números agora, vai ter o Alzheimer ou o mal de Parkinson, né? Não é mal de Parkinson, é o Parkinson, né? A população está vivendo mais. Isso é natural que, como nós vamos vivendo mais, 150 anos, a média de vida era de 37, 38 anos. Hoje, em torno de quase 76, 77.
E a tendência é aumentar mais por quê? Por causa desses padrões de medicamento, vacinas, qualidade de vida. Então, a população daqui a pouco vai chegar a 80 anos a média de vida. Logicamente, quanto mais idoso a população fica, maior a quantidade de doenças, né? Não só as doenças autoimunes, mas outras doenças degenerativas. Por isso que a gente tem que se cuidar, né, doutor? Sem dúvida. Porque a gente tem que chegar na velhice, na terceira idade, bem. Você fala que é repetitivo, mas é repetitivo mesmo. Tem que ser repetitivo, porque como as gerações são muito... o crescimento é muito rápido e as gerações novas estão vindo aí, elas têm que saberem também repetir para as que já ouviram e fazer novamente para aquelas que não ouviram, que são gerações novas, né? Agora, estão crescendo e se expandindo também. Dentro desse todo o crescimento aí, gente, nós temos aí, infelizmente, um sistema único de saúde, onde a maioria que não vai conseguir, né? O INSS aí, coitado, não sei se vai aguentar, ou o sistema único vai aguentar. E é por isso que a gente tem que trabalhar com a prevenção. Exatamente. Não é? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas descobrem algum tipo de doença, de patologia na genética e fica totalmente desesperado. Então não é assim. Então, às vezes as pessoas também deixam de ir no médico, só vão na hora que o negócio está feio, Exato. não é? E aí acaba piorando tudo. Por isso que a prevenção, ir ao médico, seja ele o seu especialista de confiança, seja para fazer o exame de rotina, é extremamente necessário em qualquer situação, né, doutor? Isso é importante. Por exemplo, o que pioram essas doenças, né? Cardíacas, autoimunes, sistema nervoso central, trombóticas, são esses você acabou de falar, alimentação, são alimentos ultraprocessados. Hoje nós vemos todos esses alimentos ultraprocessados estão lá, ó, rico em sódio, alta quantidade de... Não sei que lá, saturado. Exatamente, de gordura saturada. Isso é uma prevenção. Então, não tem problema, você pode se alimentar disso, mas em quantidade menor, assim, menos vezes, porque é gostoso, né? É equilíbrio também, né? Exato, porque esses alimentos ultraprocessados, eles têm coisas que deixam a gente viciada, gostoso, principalmente para as crianças, aqueles chocolatados, são extremamente gostosos, eu gosto também, mas tem que ter, é verdade, aos pais para evitar isso, para o excesso. É importante evitar o excesso, porque a criança se alimentando muito disso, com quantidade muito grande, ele vai futuramente ter problema de obesidade, problema de açúcar alto no sangue, exatamente, problema renal, problema hepático, problema do sistema nervoso central. Gente, vocês ouviram só? Então é tudo a questão de prevenção. Agora, o que eu adorei que o doutor acabou de falar aqui também, que ele está falando, eu só estou captando as coisas, né? Porque, vamos falar a verdade, é difícil um médico falar em espiritualidade. Mas a sociedade... É difícil. E o doutor, a primeira coisa que o doutor chegou aqui foi falar disso. A nossa gestão, a gente ouviu muito, nossos sócios, né? Nós temos 3.000 sócios na sociedade, como eu falei, do Brasil todo, né? São pessoas que fizeram pós-graduação fora, dos Estados Unidos, Europa, e que muitas pessoas são do interior também, né? A sociedade, ela engloba uma série de médicos do interior, de todos os estados. Então, a gente discutiu qual que era o mais importante. E a gente tem desenvolvimento na pesquisa de autoimunidade, tem pesquisa de medicamentos novos, mas a espiritualidade é uma coisa que a gente está descobrindo agora. Olha que legal. Para o médico ter maior empatia, para ele ter maior entendimento do doente, para se sentir realizado também, está me entendendo? Porque não adianta eu atender você, por exemplo, e não satisfazer e deixar você satisfeita. Eu tenho que estar completo como médico, como profissional, e saber que o meu paciente saiu bem, não só fisicamente, mas satisfeito espiritualmente e a sua família também. E o legal é que a gente humaniza a consulta. A espiritualidade vem com a humanidade, com a humanização, sem dúvida. Não é, gente? E eu fico tão feliz de ouvir isso, sabe por quê? Porque eu vejo que está mudando. Hoje o médico, os doutores, não são apenas aquelas pessoas que ficam atrás de uma mesa prescrevendo sempre a mesma coisa. Não, ele vai te olhar de cima e embaixo, vai te entender de cima e embaixo. O corpo e a alma. O corpo e a alma. O corpo e a alma. Isso é um foco, nós na nossa gestão colocamos isso, houve um entendimento e nesse congresso já último agora em setembro, que foi em Belo Horizonte, já tiveram mesas, debates sobre espiritualidade. Discutimos coisas profundas, medicamentos que são lançados agora recentemente, de alta geração, né, de
alta tecnologia, Mas medicina... a espiritualidade também. Exatamente. A espiritualidade está junto, não está nem acima nem abaixo. Gente, tá junto. deixa eu agradecer ao Dr. Rocha Loures aqui, porque eu sei que ele estava com a agenda toda corrida hoje, mas mesmo assim ele veio aqui participar do nosso programa. Eu fico muito feliz, Obrigado. né? Obrigado, porque eu Pedro. sei que o senhor é o top dos top. Vamos falar como o pessoal fala, é o top dos Goiás. Então tá aqui. Beijo pra vocês, doutor. Obrigada. Obrigado. Sucesso aí, um abraço para todos. Obrigado. Tchau, gente. Ó, com a bênção do pastor, você segue aí, tá bom? Beijo, gente.